forma pela qual foi trazida a personalidade de Esperança Garcia para o Instituto dos Advogados Brasileiros, que consolida sua presença figurativa no plenário com o encerramento do quadro. Eu convido os integrantes da mesa, especialmente a homenageada doutora Silvia Cerqueira, as nossas diretoras, a doutora Leila e a doutora Márcia, para que, né, todos se dirijam ali ao a pilastra onde será encerrado o quadro para o devido registro. Nossa homenageada de hoje vai ser a responsável pelo encerramento do quadro de Esperança Garcia no plenário histórico do Instituto dos Advogados Brasileiros. Doutora Silvia. Ajuda aí, Adebe. Aê! Salve Esperança. Salve Esperança Garcia. Ela, a obra, ela remete à imagem tradicional, né, de Esperança, mais conhecida, mas o artista plástico, isso eu estou reproduzindo, a informação que eu recebi, diz que ela é diferente das outras. Então, nós temos uma Esperança Garcia única, segundo o Clauberto, que é o artista plástico responsável pelo desenho. É uma felicidade muito grande poder inaugurar, na sua presença, todo o seu trabalho, né, para a consolidação da importância desse personagem tão importante para a sociedade brasileira e para a história, né, do movimento negro, enfim, da luta contra o racismo e toda a agenda voltada, né, para a consolidação da pauta de preservação que vai e vale para todos, né, da dignidade humana. Então, eu sei da sua trajetória histórica com relação à sua vida pública, enfim, todo o trabalho realizado, e não poderia ser de outra forma, né? A Esperança Garcia tinha que ser encerrada no plenário histórico do Instituto dos Advogados Brasileiros, né, com uma personalidade equivalente à Esperança Garcia, da doutora Silvia Cerqueira. Parabéns. Obrigada. Bom, voltamos agora para a nossa mesa de trabalho. Eu vou passar a palavra, né, para os demais integrantes da mesa, para que, caso queiram fazer suas falas, e, na sequência, voltamos, né, para a entrega do conjunto de medalhas de Esperança Garcia. Primeiramente, o professor Cláudio Vitanino. Bom, gente, eu, enquanto historiadora, membro da CVEMB já, enquanto convidada, desde a formação aqui no Estado do Rio de Janeiro, é muito importante, enquanto mulher negra e ativista do movimento negro, estar aqui presente nesse momento, não só onde é inaugurado essa fotografia, que é uma representação importante de uma mulher negra, e também a medalha que vai ser dado a duas mulheres negras, uma da carreira do jurídico e outra que não que é da cultura, para nós do movimento negro, e aí eu não falo só enquanto historiadora, enquanto membro da CVEMB, convidada para essa mesa, mas uma ativista do movimento negro, que nós trabalhamos, e quando a gente vê que a justiça, né, que para nós, que eu sou de matriz africana, é representado por Xangô, que é da justiça, para nós é muito importante. É muito importante porque, nesse mês, a gente, agora há pouco, essa semana, 13 de maio, que nós falamos que é a abolição mal concluída, todos esses movimentos, como que está acontecendo aqui, com Esperança Garcia e com muitos outros, que, através da luta dos advogados negros que trabalham essa pauta, para nós é muito importante. Vocês, dentro desse movimento,
nós, enquanto historiadoras, dentro do nosso movimento, juntamente com outros quadros, com outras lideranças do movimento negro, para nós é muito importante que a gente possa estar dando visibilidade e que vocês, através do meu presidente Adame e do presidente aqui, que preside aqui a mesa, com o nome Sidney Santos, que a gente possa... Sanches, desculpa, que a gente possa ter mais momentos como esse, porque nós ainda temos muitos heróis e heroínas negros ainda invisibilizados pela história, que é contada pelos vencedores e que necessariamente não é a verdade. E o nosso trabalho, e o trabalho dos advogados negros e não negros, os nossos aliados, é nos ajudar nessa descoberta, nessa reparação histórica. Muito obrigada e um abraço a todas e todos. Obrigada, professora Cláudia. Passo a palavra agora para a doutora Alessandra Santos, membro da Comissão de Igualdade Racial do IAB e também vice-presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde a todas e todos. Antes da minha fala, ainda me recuperando aqui, né, impactada com esse desenho lindíssimo, e eu concordo que ela está mais linda, potente, resistente do que nunca aqui na casa de Montezuma, né? Que Esperança Garcia é esse legado de potência, de resistência contra o antirracismo, né? E, presidente, como o senhor bem disse, nada melhor do que a nossa queridíssima, nossa amada Sílvia Cerqueira está recebendo essa justa e merecida homenagem. Sílvia é aquela que sempre está ali, quando é algum assunto ligado à advocacia em questões de racismo, questão racial, questões de gênero, ela está sempre lá brigando, combativa, verdadeiramente combativa, ali no nosso Conselho Federal da OAB, que nós temos pouquíssimas, dá para contar na palma de uma das mãos a quantidade de conselheiras federais negras, né? Então, Sílvia tem toda essa trajetória, ela verdadeiramente nos inspira, ela é combativa, ela sabe do que está falando, ela luta pela pauta da advocacia como um todo e, fundamentalmente, pela advocacia negra. Sílvia, você verdadeiramente me representa. Eu tô muito emocionada de estar aqui sentada, né, nessa sexta-feira, um dia lindo, aqui no Rio de Janeiro, ao seu lado. Para mim é uma honra, algo preparado aí pelos nossos ancestrais. Esperança Garcia, essa carta, né, que foi encontrada ali lá na Biblioteca Pública do Piauí. Olha que maravilha. E tenho certeza que muitas outras coisas, não só de Esperança Garcia, mas de muitas outras serão encontradas, né? E ter a primeira advogada do Brasil ser uma mulher negra é muito representativo para nós, né? Ela lá nos idos de 1700, ela já se dirigindo, né, como o doutor Humberto Adame falou, ao governador ali da província, no Piauí, lá no interior, e ela já lutando pelas outras pessoas com esse senso de justiça, de igualdade, de liberdade, e falando das agruras, né, que ela sofria, não só ela, mas as crianças, as outras mulheres, todas as pessoas ali escravizadas, né? E é o que a gente faz hoje. A gente faz isso hoje com tanta dificuldade, com tanta resistência. Eu fico imaginando, nossa, o que a Esperança Garcia, uma jovem de 19 anos,
ter toda essa potência, né? Diz aí a história, né? Eu já li muito, estudei muito sobre Esperança Garcia, e fala que ela aprendeu a ler e escrever com os jesuítas, antes deles terem sido expulsos de lá da localidade, né, onde eles viviam. Então, assim, está sendo um dia, uma tarde, um mês muito emblemático. Tudo isso, esse coração aí está aqui nessa mesa, ao lado do presidente Sidney, do nosso presidente Humberto Adame, da Cláudia Vitalino e de você, que é uma grande referência para mim, não só para a advocacia negra, mas para a advocacia. A Sílvia é aquela pessoa que tem a palavra certa, a decisão certa, na hora certa. E eu já tive a oportunidade de vê-la lá no Conselho Federal, rodando a baiana mesmo, né, mas com muita elegância, com muita competência. E a gente precisa de mais Sílvias nas seccionais, no Conselho Federal. Então, a minha palavra aqui é de parabéns, né? Estou muito honrada em estar participando aqui, e de gratidão, e referenciar sempre e cada vez mais a Esperança Garcia, que ela sempre ilumine os nossos caminhos, as nossas questões, as nossas vidas, porque ela é daquelas. Então, salve Esperança Garcia e viva Sílvia Cerqueira. Gratidão. É verdade que o nível da emoção vai aumentando ao longo ao longo da solenidade, né? Eu, quebrando um pouco o protocolo, enfim, já que eu abro a palavra a quem queira no público fazer alguma manifestação. Não é obrigatório, enfim, mas diante da importância. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Soraya Arnone, sou atriz e trabalho com Del Garcês no espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, que surgiu a partir de uma ideia do Dr. Humberto Adame. E estou aqui imensamente feliz de ouvir a respeito da Esperança Garcia, que é o nosso próximo trabalho, juntamente com o Del Garcês, né? Eu estou em processo de pesquisa, escrevendo, então, para mim é extremamente importante estar aqui. E lembrando que Esperança Garcia chega aos meus ouvidos também através do Dr. Humberto Adame, há alguns anos atrás. E eu me lembro que, na época, eu peguei a carta, eu li a carta e eu pensei, como é que eu faço um espetáculo em cima somente de uma carta? No nosso caso, quando nós começamos a fazer Luiz Gama, a gente tinha um material vastíssimo, escrito pelo próprio Luiz Gama, né, e de historiadores, enfim, pesquisadores, a própria doutora Lídia Ferreira. E quando eu vi Esperança Garcia, eu pensei, meu Deus, a história é incrível, e como é que eu faço um espetáculo sobre isso? Não sabia como fazer. Passaram-se alguns anos, né? Esse ano, agora, em fevereiro, teve a Conferência Nacional da OAB, não foi isso em fevereiro, né? E eu tive a grande honra e prazer de ouvir o relato da doutora Silvana, da OAB Paraná. Exatamente. E fiquei maravilhada, e aquele foi o momento que eu entendi o que significa falar sobre Esperança Garcia hoje, e da importância da gente continuar levando o nome dela e a história dela, porque eu entendo que ela é fundamental para a gente instrumentalizar uma luta pela nossa liberdade, pelo nosso direito a existir de maneira plena, né? Eu acho que aquele relato, aquela fala, para mim, foi o momento que se fechou ali a possibilidade de construção de um espetáculo, né? Estou me dedicando às pesquisas, em breve teremos notícias. Agradeço ao Dr. Humberto Adame por tanto, né, por Luiz Gama, por Esperança Garcia, pelo convite para estar aqui hoje. E é isso. Aguardo, enfim, maiores convites, enfim, maiores trocas, né? Vai ser um prazer. Já fizemos Luiz Gama aqui também, na IAB. Vai ser um prazer voltar aqui com o espetáculo. É isso. Muito obrigada.
Não, nós temos Uma nós sensibilidade. temos a primeira mulher preta no plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros. Não, sem querer atrasar aqui, que eu estava falando meio que em off, de parabenizar ao presidente Sidney Sanches, também ao presidente Adame, a nossa diretora cultural, doutora Leila, por serem tão humanos, tão sensíveis e trazerem esse desenho lindíssimo da Esperança Garcia, a primeira mulher negra advogada e a primeira mulher negra figurando aqui advogada na galeria, aqui nesse hall, né, dos presidentes. Isso é muito forte, muito impactante, muito representativo para todos nós. Então, minha palavra é de parabéns por essa visão aí e também de gratidão por esse momento. Que bonito. Doutora Leila. Não, na verdade, complementando o que já foi dito, da nossa alegria hoje de estar vivendo, podendo viver, né, esse momento, e isso acho que é uma alegria de toda a diretoria do Instituto, ainda que haja sempre uma impossibilidade de todos estarem aqui presencialmente, e todas as decisões, elas são sempre... A gente tem trabalhado dentro do Instituto de uma forma muito coletiva, né? Enfim, é claro que a gente tem que render as nossas homenagens ao nosso presidente, que é quem toma as iniciativas, né? Enfim, que fez toda essa interface com o Piauí, né? Para que a gente tivesse a honra de ter esse desenho aqui no nosso plenário, né? Enfim, fez questão, ainda como primeiro vice-presidente, ao final da gestão da doutora Rita, de que a medalha fosse instituída na presidência, ainda na presidência dela, como presidente mulher. Então, eu acho que, indo na direção do que a Alessandra falou, isso é uma manifestação para nós mulheres muito importante, né? É fundamental que a gente tenha esses parceiros homens ao nosso lado, porque isso é significativo para as mulheres, né? Então, e a preocupação dele que a medalha tivesse pronta, isso é uma coisa que, né, quase ninguém sabe, aproveitando aqui, já que o protocolo foi quebrado pelo presidente, eu fico à vontade para contar. Enfim, que a medalha ficasse pronta no dia da posse, né, para que ele pudesse ter a oportunidade de entregar a ela, uma pena que ela não esteja aqui, ela teve que sair mais cedo para ouvir isso, que ele teve a preocupação, talvez tenha sido uma das poucas coisas que ele se preocupou em cuidar no dia da posse, né? Porque a gestão anterior que tem o compromisso de cuidar, né, dos protocolos da posse, era que a medalha ficasse pronta neste dia para ele ter a oportunidade de entregar a ela fosse a primeira mulher a receber a medalha. Mas a medalha, né, da Esperança Garcia também estava prometida há muito tempo para a nossa querida Silvia Cerqueira, e hoje realmente a gente tem essa felicidade de poder concretizar esse desejo do presidente, que é o desejo de todos nós, né? É o desejo da casa. E a Esperança Garcia, se você, como a gente já é fato, né? Aqui é impossível esconder qualquer informação, elas estão nas paredes, né? Nesse ano dos 180 anos do Instituto, quem acompanha mais a gente, mesmo não sendo associado, sabe que foi feito um vídeo comemorativo, e uma das preocupações desse vídeo foi trazer nomes de mulheres que são muito importantes para a nossa história, né? Nós temos um número muito pequeno de associadas mulheres, e eu sempre tenho dito isso, e é uma marca muito negativa da nossa história, e que a gente vem tentando mudar esse quadro, trazendo cada vez mais mulheres para integrar o quadro associativo do Instituto. Mas a gente teve essa preocupação, porque as mulheres são ainda invisibilizadas, né? Mesmo hoje, todas nós que temos uma atividade de ordem, sabemos, né, que a paridade, felizmente, chegou, mas,
né, ela não chegou, né, trazendo só glórias, né? A luta continua, né, para ter voz, né? Então, é uma luta diária e é muito representativo a gente ter o desenho da Esperança Garcia dentro do plenário do Instituto, onde as únicas mulheres presentes são as ex-presidentes. Diga-se de passagem que, de forma realmente inovadora, dentro dos quadros de associações de direito, porque as primeiras mulheres de ordem, né, presidentes, chegaram junto com a nossa primeira presidente, Maria Adélia, né, nos anos 2000. Então, assim, que foi a nossa primeira presidenta mulher aqui no Instituto. Então, isso para nós é importante, mas elas estão ali na galeria dos ex-presidentes. Elas não estão no hall dos grandes juristas, né? Então, essa história, ainda que com dificuldade, mas eu posso dizer que nessa gestão, como diretora cultural, e eu já estou na segunda ou terceira gestão, como diretora cultural, a gente, sem dúvida nenhuma, teve um trabalho muito importante de resgatar a história das juristas do Instituto, né? Seja homenageando em março, fizemos uma entrega de medalhas Levi Carneiro só para mulheres, para as nossas decanas, né? Enfim, mulheres com mais de 30 anos de associação no Instituto. Então, isso é um processo, né, que culmina hoje, eu acho que de forma espetacular, com a inauguração do nosso desenho da Esperança Garcia aqui no plenário, que, além de ser simbólica por ser uma mulher, é uma mulher negra. Uma mulher negra sem formação de direito, né? Enfim, que se constitui como advogada. E o Adame já está me sinalizando aqui que eu não posso, porque ele queria que eu falasse só isso que eu vou falar agora, mas eu já peguei o gancho, que é para avisar todas e todos que estão aqui presentes e quem vai nos assistir no YouTube, que no segundo semestre deste ano, provavelmente no mês de agosto, a nossa escola, que eu sou diretora, que é a ESIAB, a Escola Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros, realizará um curso intitulado Reparação da Escravidão, e o coordenador será o professor Humberto Adame. Sim, o nosso diretor acadêmico, Vitor Sarda, está acompanhando muito de perto, né, que a escola tem esse trabalho e essa preocupação de estar assim, muito próximo dos nossos coordenadores, dando todo o apoio. Então, fiquem atentos, vocês terão notícias, será um curso curto, porque a gente dividiu em módulos, a gente achou que seria mais conveniente por módulos, né? Então, isso facilita por vários aspectos, não fica aquele curso muito longo, questões didáticas. Não, a gente ainda, na verdade, o resultado a gente ainda não tem, que a nossa escola está no processo de credenciamento junto ao Ministério de Educação. Então, em breve, a gente, se tudo correr muito bem, a gente em breve poderá ter cursos de pós-graduação, mas esse é um curso livre, um curso curto, né? Enfim, e todos os nossos cursos, a gente já tem uma série de cursos, têm sido realmente muito bem-sucedidos. O feedback que a gente tem tido tem sido muito positivo e não será diferente com esse curso, com todas essas pessoas espetaculares que conhecem todo, inclusive, o estudo que foi feito aqui no nosso parecer do Instituto, da Comissão da Verdade e da Reparação. Então, aguardem que vai ser um curso espetacular. É isso. Obrigada, presidente. Obrigado, doutora Leila. Eu faço aqui o registro da entrega da medalha Tiradentes à doutora Alessandra Moreira dos Santos no próximo dia 22, às 11 horas. Estão todos convidados. Homenagem encaminhada pela deputada estadual Franciane Mota. E na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no dia 28 de maio, doutor Márcio Aleluia receberá a conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto,
que foi encaminhado na Câmara dos Vereadores pela vereadora Tânia Bastos. Parabéns aos dois aí pela homenagem, muito merecida. A registrar a presença da doutora Zuleike Oliveira e Maria Helena Farias, ambas da Bahia, que nos acompanham pelo YouTube. Eu vou passar para a doutora Alessandra também indicar outras personalidades. Eu vou aqui também registrar a presença de algumas pessoas. Doutora Maria Conceição, Silvio Vilas, a doutora Ana Carla Rosa, doutora Ana Carolina, doutora Larissa Barreto, doutora Luciana Silva, doutor Vitor Hugo, doutora Rogéria Cardial, doutora Sueli Beatriz, que já tinha sido falado, doutor Márcio Aleluia, doutora Leila já foi falado, enfim. As outras pessoas já tinham sido faladas anteriormente. Bom, é muito simbólico, não só o dia, mas nós tivemos uma semana muito simbólica no Instituto dos Advogados Brasileiros, não sei se a doutora Silvia sabe. Na verdade, nas semanas anteriores, fomos, o doutor Humberto Adami, na qualidade de presidente da Comissão de Igualdade Racial, prestou alguns depoimentos falando sobre o processo de reparação para veículos de comunicação de Portugal, a partir da declaração do presidente Marcelo Rebelo, que entendeu que era momento, né, de Portugal reconhecer todo o prejuízo causado com o longo processo de escravidão que houve no Brasil, o maior, né, da história naquela oportunidade. Enfim, não teve nada comparado com um período de mais de 300 anos de escravidão no Brasil. E o presidente Marcelo Rebelo fez uma declaração dizendo que era um momento de reparação. O doutor Humberto Adami foi convidado, na qualidade de especialista, para se pronunciar sobre a declaração, reiterou o posicionamento, inclusive, do Instituto dos Advogados Brasileiros, e foi alvo, né, de um gigantesco ataque na internet, enfim, onde proliferou o discurso de ódio, né, e toda a sanha racista, né, decorrente, né, da discussão de um tema tão importante, não só para o Brasil, mas para todos os países, né, que viveram o flagelo da escravidão. Então, fica aqui o registro, o desagravo ao doutor Adami, enfim, que foi abraçado não só por esta casa, mas também pela Ordem dos Advogados do Brasil. E, dentro da perspectiva de nós avançarmos nessa discussão, nós faremos um convite ao presidente Marcelo Rebelo para que, em breve, esteja num evento que será organizado para discutir esse tema, envolvendo, né, o processo de reparação entre os dois Estados, Brasil e Portugal. Na sequência, nesta semana, nós tivemos a aprovação de um parecer, e foi muito simbólico ter sido nessa semana, que foi defendido aqui pelo nosso representante de Brasília, o doutor Camargo, onde o Instituto entendeu e declarou apoio à iniciativa legislativa. Vou lembrar agora o nome do parlamentar, ou da parlamentar, que é uma parlamentar do PT, que, né, regulamentando o preceito constitucional, né, de combate a práticas racistas, que todo aquele que, né, seja identificado como promotor de trabalhos análogos à escravidão, não só, né, receba todas as penalidades decorrentes, né, da legislação específica, mas que também, né, aquele espaço seja alvo de desapropriação, que é um projeto de lei que está em curso. O Instituto discutiu isso aqui, foi aprovado por aclamação, e nesta mesma semana nós estamos aqui tratando desse tema, onde homenageamos justamente, né, todo o combate
a esse ainda, né, nós vivemos um momento, né, Silvia, é curioso, assim, nós temos pautas muito progressistas, que têm seus espaços, como tem aqui no Instituto dos Advogados Brasileiros, mas, paralelamente, também hoje nós temos assim, um avanço enorme, né, de uma resistência incrível a toda... E eu não estou falando só das questões envolvendo, né, as questões raciais, mas também a questão envolvendo gênero, a diversidade de toda a ordem, né, enfim, as comunidades ditas como minorias, como, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, enfim, também sofre, né, todo um processo, né, de resistência, de reconhecimento, né, da diversidade e dos novos direitos. É um momento assim ambíguo da humanidade, né? Enfim, são duas forças que estão atuando muito intensamente, mas com a mesma força, o que é incrível, o que é impressionante. Depois de tanto tempo, né, nós nos deparamos também com um movimento de retrocesso muito firme, o que faz com que momentos como esse devam ser muito valorizados para poder reafirmar toda essa luta, né, de combate ao racismo. Eu queria pedir para o Renato botar uma foto que eu recebi essa semana, na segunda-feira. Olha, eu recebi essa foto na segunda-feira da doutora Silvia. E por que eu estou colocando ela ali? Porque nesse dia, isso foi... Enfim, eu depois não me lembrava mais, como o tempo passa rápido. Esse foi o dia onde houve não só a inauguração do busto, mas o reconhecimento, né, de Esperança, né, como a primeira advogada, e reconhecido nacionalmente pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem capitaneou toda essa luta foi a doutora Silvia Cerqueira, e o encerramento dessa discussão foi a inauguração do busto que está lá hoje, né, no Conselho Federal. Nós tiramos essa foto, e isso foi em novembro de 2022. Maio? Foi 22 de maio? 23. Então, enfim, mais próximo. Enfim, então, há um ano. E, naquela oportunidade, né, então, eu tive a oportunidade de ir à tribuna do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e declarar o desejo do Instituto em homenagear a luta da doutora Silvia Cerqueira. Então, para mim, foi um momento muito especial, para o Instituto foi muito importante, essa aliança, né, do reconhecimento de Esperança Garcia no âmbito da advocacia nacional, como primeira advogada, né, enfim, e o simbolismo que representa, né, ter uma mulher negra, escrava, reconhecida como a primeira advogada, numa história, né, equivalente ao que passou com Luiz Gama. Mas, no caso dela, talvez com um gravame maior, porque ela terminou, né, a vida nessa qualidade, e Luiz Gama, né, entregou outras coisas muito importantes para o país e para a luta da abolição da escravatura, por ter sido, né, o grande advogado, né, abolicionista, responsável por inúmeros libertos, tendo como lógica a regulação que a época vigia. Então, são histórias assim, épicas, então, não só de Esperança, como também de Luiz Gama. E por conta disso, né, passado um ano, enfim, tivemos algumas tentativas que não se concretizaram. Esse evento quase foi em Brasília, né, nós chegamos a pensar em fazer em Brasília, mas foi muito importante nós fazermos aqui, não só por conta da inauguração do quadro, mas por conta do que representa, né, esse cenário histórico, né, de 180 anos de luta. Então, muito obrigado pela doutora Silvia ter aceitado receber aqui. É muito importante para a memória do Instituto a realização da entrega da sua medalha e da inauguração, e da sua presença na inauguração, para o resgate da memória de personalidades como Esperança Garcia, que não é uma de muitas, né? Enfim, como disse a Alessandra, houve muitas Esperanças Garcias, enfim, e nós iremos deparar nesse processo de reparação, né, capitaneado aqui no Instituto pelo Dr. Humberto Adami,
inauguração do quadro e a entrega da medalha hoje está dentro do processo de reparação histórica que nós estamos fazendo. Então, é uma felicidade muito grande. Então, por conta disso, eu peço que todos fiquem de pé, porque farei a entrega do conjunto de medalhas de Esperança Garcia à doutora Silvia Cerqueira. Eu acho que isso aqui é o... Vou pedir ao doutor Humberto Adame que entregue a medalha à doutora Silvia, primeiramente. E eu não vou deixar, faço questão de entregar, né, a composição do conjunto de medalhas que se conclui com a medalha de lapela e a nossa roseta. Então, vocês, quando vier aqui, usando essa aqui, todo mundo já sabe que é uma comendadora Esperança Garcia. Me permite. Eu vou tentar. Vou agora pedir à diretora cultural que trabalhou tanto para isso, para entregar o diploma à doutora Silvia Cerqueira. O Instituto dos Advogados Brasileiros tem o prazer de conferir o presente diploma do conjunto de medalhas Esperança Garcia, eminente advogada, doutora Silvia Nascimento Cardoso dos Santos Cerqueira. Esta comenda lhe é concedida em reconhecimento à sua destacada e reconhecida defesa dos direitos humanos, bem como sua participação na luta pela equidade de gênero, raça e respeito à diversidade. Rio de Janeiro, 16 de maio de 2024. Parabéns. Bom, agora o grande momento, vamos ouvir a doutora Silvia Cerqueira. Obrigada. Aí, tá bom? Bom, haja coração, né? Haja coração, mas primeiro da boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nesse seleto auditório do Instituto dos Advogados Brasileiros. De logo,
eu quero dizer que eu estou emocionadíssima, não poderia ser diferente, nem eu gostaria que fosse. Agradecer, Dr. Sidney, do fundo do meu coração. E todas as vezes que eu o agradecer, e serão muitas, eu quero que o senhor compreenda que estão lhe agradecendo toda a advocacia negra brasileira, sobretudo toda a advocacia negra feminina. Então, a cada momento que eu lhe agradecer, vem comigo todo esse coletivo. Quero cumprimentar o meu colega de sempre, de combate, de lutas, mas também de muitas vitórias. Obrigada, Dami, por essa caminhada, por esse acolhimento, por essa lealdade na caminhada. Eu lhe agradeço. Agradeço a doutora Alessandra Santos, minha companheira querida, de luta também, e de emoções, não é? Porque a nossa vida, e é muito bom, a emoção eu nunca desprezo, eu acho que ela sempre tem que estar presente, e é muito boa que ela exista. Agradeço também e cumprimento a historiadora Cláudia Vitalino. Obrigada também pela sua militância, pelo seu ativismo. Saiba que a ordem, sem a sociedade civil e os movimentos sociais, ela não seria completa. Agradeço a doutora Leila Pose. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pelo acolhimento. E, em seu nome, eu agradeço a toda a diretoria do Instituto dos Advogados Brasileiros. Agora eu quero agradecer de uma forma mais informal, mas também como extensão dessa mesa alta, ao querido colega, vou começar por aqui, Márcio Aleluia, meu companheiro de Comissão Nacional de Promoção de Igualdade, lá no Conselho Federal, a querida Sueli, em nome dos quais eu peço permissão para agradecer a todos aqueles que saíram dos seus lares, dos seus trabalhos, para compartilharem comigo esse momento. E momento, eu posso dizer que talvez um dos mais importantes e significativos de minha vida. Agradeço aos meninos da filmagem também. Quero agradecer a vocês por todo o carinho. Não posso deixar também de registrar a presença da nossa presidente, Rita Cortez, né? Quero também deixar o meu abraço, ela já esteve aqui. E eu penso que eu já fiz os agradecimentos, né? Todos eles que... E se eu esqueci algum, eu peço desculpas, e ao longo da fala é muito provável que a gente vá fazendo os registros. Confesso que eu estou extremamente nervosa, não nervosa, mas emocionada. Agradecer a minha presidente, Dani Borges, companheira de luta, companheira de caminhada também, e dizer, meus colegas, meus amigos, que eu, quando estava vindo para aqui, eu disse, não, eu preciso atribuir um título a esse momento. E assim fiz. Esperança Garcia, na casa de Montezuma, uma comenda histórica. Essa comenda é de uma importância, como já foi dito aqui, pelo presidente Sidney, pelo doutor Adame,
pela companheira Alessandra é de uma importância imensa. A gente não mensura, né? Porque ela se refere à memória da primeira advogada do Brasil, Esperança Garcia, que foi escravizada nesse país e que, nesse ato, ela está sendo acolhida por Montezuma. E eu até ouço ecoar ele dizer assim: Esperança, a casa é sua. Esperança, aqui também é seu lugar. Eu preciso hoje fazer alguns importantes e brevíssimos registros, para que, em realidade, não só as pessoas que estão aqui, mas possivelmente aqueles que irão nos ouvir via o YouTube, a quem eu já endereço também uma breve saudação, no sentido de dizer que esse momento hoje, foi mais uma importante ação realizada com vistas, Adame, a reparar o apagamento histórico feito pela sociedade brasileira, decorrente do processo da escravidão negra, retirando do panteão da história nacional heroínas e heróis, advogados, engenheiros, médicos, dentre outros profissionais, que exerceram as suas respectivas funções, se destacaram, contudo, não foram feitos os devidos registros com vistas a fazer parte da memória desse país, integrando, consequentemente, o acervo cultural no seio das suas instituições. Para nós, advogados, e aí eu vou falar da advocacia, ela teve a sua regulamentação a partir da fundação do IAB, que é esse instituto suntuoso que eu ainda não conhecia, no ano de 1843, e a doutora Leila já falou ali, como também historiadora, advogada, né? Mas com perfil também de historiadora, tendo como primeiro presidente Francisco G. Caiaba de Montezuma, cujo principal objetivo foi a criação da Ordem dos Advogados. Nós, advogados, sabemos, mas cremos que parte da sociedade não tem essa informação. Esse feito, que foi concretizado em 1930, após a Revolução, ele foi logo em seguida, através da instalação do governo provisório. Desse modo, só em 1931, por meio do decreto 20.784 do mesmo ano, é que se tornou obrigatória a inscrição para o exercício da advocacia. E nesse período era inimaginável conceber-se o ingresso das mulheres nesta profissão e, mais distante ainda, para as mulheres negras. Esses registros, eles se fazem necessários para que se tenha a compreensão de que exigir-se de Esperança o letramento provindo da academia nos moldes tangenciados pela cultura jurídica europeia, vigente no solo brasileiro, modelado pelas ordenações filipinas, Código Ibérico do século XVII, publicadas em 1603, seria impossível. Assim, por intermédio do resgate da memória ancestral, através de documentos e outros instrumentos de pesquisa, e aqui muito já foi dito, mas eu não vou cortar, acerca da vida de Esperança Garcia, é que foi possível reconhecê-la como primeira advogada do Brasil a partir do dossiê, que foi chamado de dossiê Esperança Garcia,
símbolo de resistência na luta pelo direito, organizado pela saudosa professora Maria Sueli Souza, que o estruturou durante 2 anos de pesquisa, que esteve à frente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, da seccional da OAB Piauí, e como secretária, doutor Adame, da SEVEMB, quando o senhor a presidia, cuja narrativa deslanchou a partir da carta encontrada pelo historiador e antropólogo Luiz Motti nos idos de 1979, em cujo documento ficou constatado que Esperança Garcia fez uma carta-petição endereçada ao presidente da província de São José do Piauí, Gonçalo Lourenço, e invocou a observância do seu direito, da sua família e dos seus companheiros, em razão dos mesmos terem sofrido graves violações de direitos humanos, dentre eles o crime de tortura. E, diante desse reconhecimento histórico, ela, em 2017, foi reconhecida como a primeira advogada do Piauí. Essa é a história. Nessa linha de constatações, vale ressaltar que, paralelo ao registro dos fatos acima mencionados, e isso se faz necessário, porque nessa caminhada, eu vou fazer um breve parêntese, muitas coisas nós ouvimos, tipo, Esperança era escrava. Como Esperança ser advogada? A primeira foi a doutora Mirtes Campos, com todas as honras. Inclusive, eu tive a honra de receber a medalha Mirtes Campos. Mas doutora Mirtes não teve a história de Esperança. Então, por isso, eu me predispus a escrever acerca dessas questões para pontuar, para situar o contexto histórico que Esperança é reconhecida, por que Esperança é reconhecida, juridicamente, que justificativa nós teríamos para essas indagações e que a gente sabe quais os motivos que essas indagações elas vêm. Por isso, eu, senhor presidente, avancei um pouquinho para falar um pouco desse registro que tem que vir em paralelo ao reconhecimento de Esperança, que foi exatamente o período de 1931 a 1951, quando estava sendo construído um caminho com vistas a elaborar e constituir uma comissão para desenhar um perfil institucional da entidade OAB, bem como a sua natureza jurídica. Essa iniciativa desaguou em 2 correntes antagônicas. A primeira compreendia que a ordem deveria ser uma associação de ingresso facultativo, e a segunda como uma entidade paraestatal de natureza corporativa, sendo essa última corrente majoritariamente vitoriosa e, portanto, teve o direito de apresentar o anteprojeto ao então presidente Juscelino Kubitschek, que, posteriormente, foi convertido na Lei 4.215 de 53, cujo inciso 3º do artigo 47 legitima o exercício da advocacia por provisionados, presidente, doutora Leila, também reconhecidos como rábulas, que mesmo com a publicação do Estatuto, eles eram dotados da prerrogativa de advogar, junto e em todo o sistema de justiça brasileiro, conforme prescrito em lei. Assim, se o exercício da advocacia era legítimo para os profissionais
provisionados à luz do primeiro estatuto, a Lei 4215, de igual forma, o exercício da advocacia praticado por Esperança Garcia nos idos de 1770 também o era, agregando-se o entendimento de que, quando ela fez a petição, sequer existiam os cursos jurídicos que só passaram a existir, doutora Leila, em 1827. Além disso, não existia o IAB, nem tampouco a OAB, enquanto instituições guardiãs das liberdades e da democracia que pudessem rechaçar as flagrantes e frequentes violações de direitos humanos numa ambiência escravocrata em que as pessoas clamavam por justiça. Nesta senda histórica, e dando um salto até esta quadra, aportamos no dia 20 de novembro de 2020, Dia da Consciência Negra, data em que a nossa CNPI, Comissão Nacional de Promoção de Igualdade, e a Comissão Nacional da Mulher Advogada, presidida na época pela nossa presidente Dani Borges, encaminharam conjuntamente um ofício ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, requerendo a instalação de um busto em homenagem à Esperança Garcia, protocolo número 49, sequência de 4 zeros, 2020, 008413, dígito 1. Em sua sede, reconhecendo-a primeira advogada do Brasil, com vistas a reforçar a importância da promoção da igualdade de gênero e dar visibilidade à luta antirracista e o reconhecimento da história das valorosas mulheres e advogadas cujos legados abriram os caminhos para as conquistas atuais, bem como recomendou, ao final, que o busto da advogada fosse colocada em todas as seccionais do Brasil e nós estamos aguardando. Eu estou de fiscal, esperando que todos sejam instalados. Presidente, o desenho lindo hoje aqui, inaugurado na Casa de Montezuma, ele é de uma importância extraordinária e, seguramente, ele fará parte, né, para todos nós, de um aportamento a uma justiça de transição aqui nessa casa, resgatando o direito à memória e à verdade, doutor Adame, cuja simbologia que encerra a história e a presença de Esperança Garcia na sede do IAB representará a concretização do direito à reparação das vítimas da escravidão negra no Brasil e a resposta aos agentes perpetradores das violações dos direitos humanos, alertando que essas práticas não mais serão toleradas, firmando a readequação democrática das instituições, servindo o IAB como a OAB de exemplo para as demais entidades nacionais. Presidente, colegas que estão aqui presentes, eu preciso abrir o coração um pouquinho mais. Nós hoje vivemos institucionalmente um apartheid tácito. Vivemos um apartheid tácito. O desenho de esperança firmado nos pilares desta casa de Montezuma
É um compromisso, viu, doutor Sidney? Apaixonado, com uma visão de transformação social, baseado na crença da democracia, da liberdade e da justiça para todos os advogados. Doutor Sidney, eu quero ainda lhe dizer, viu, doutora Leila? Eu preciso dizer. Eu não posso sair daqui, da casa de Montezuma, sem dizer ao senhor, talvez não houvesse nem necessidade, nesse dia que é histórico, mas que meu coração ansiou dizer ao senhor. Acho que o senhor sabe. O senhor é um homem de extrema coragem. O senhor sabe. Quem lhe conhece estreitamente sabe. Mas eu preciso reverberar isso. Porque comprometer-se com as transformações institucionais que esse desenho significa, a advocacia brasileira, ela precisa saber. É preciso reverberar. Como foi na inauguração do busto de Esperança Garcia, lá na sede do Conselho Federal. O senhor está garantindo aqui nesta casa a presença de mulheres e homens, advogados e advogadas negras, não mais de maneira simbólica, mas de forma efetiva na estrutura de poder desta casa, assegurando que estes profissionais eles poderão ultrapassar de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, assegurando a esses profissionais que eles também poderão ultrapassar de um tempo para o outro, de forma livre, de forma democrática, a fim de evitar que o passado não se repita no presente, bem como que os conflitos que no passado, bem como que os conflitos do passado não estruturam mais, tem que garantir isso. Os conflitos do passado não podem estruturar mais as nossas relações, sejam elas individuais, coletivas e, sobretudo, institucionais, que hoje se constitui na maior razão de resgatar a história e a memória de esperança, a fim de que possamos viver em uma comunidade verdadeiramente pacificada, respeitosa e livre. E, por fim, para não cansá-los mais, eu quero citar o reverendo Martin Luther King. Ele nos ensinou a compreender que, para termos paz na terra, nossa fidelidade tem que transcender nossa raça, nossa tribo, nossa classe e nosso país. Obrigada. A gente vai precisar desse discurso. Eu estou emocionado, com dificuldade de falar. Nem sempre isso acontece comigo. Mas, enfim, acho que esgotaram toda a possibilidade, nós tínhamos conversado ali fora. E a Silvia disse, eu quero que a última palavra, na última referência, o último pronunciamento, seja assim, mas eu não tenho mais nada para falar depois do que a gente ouviu. Então, acho que coroou de uma forma
muito importante, né, pelo trabalho que a gente vem tentando desenvolver aqui no Instituto, esse compromisso, né, com as liberdades, com os direitos humanos. A gente sempre repete os mesmos princípios, mas eles precisam ser repetidos constantemente. Essa luta, né, contra o racismo, as questões de gênero, diversidade, né, todas muito caras às nossas pautas. Nós tivemos um passado recente onde isso aflorou de uma forma muito intensa no país, e o Instituto foi muito vocal, talvez tenha sido a entidade jurídica mais vocal em combater toda a tentativa de retrocesso, né, pela qual o Brasil passou. E eu acho que isso é um coroamento desse processo, né? Enfim, eu confesso dizer que eu não identifiquei quando pensamos aqui a diretoria, né, enfim, em realizar a homenagem, enfim, na dimensão das suas palavras. Nunca houve essa pretensão, nem as tenho, mas eu agradeço muito, né, seu reconhecimento pelo papel do Instituto, pelo trabalho que vem sendo realizado, né, pela tentativa da gente se manter, né, um mínimo de sanidade num mundo tão distópico hoje. Então, tem sido um desafio grande, né, e hoje eu me emocionei, continuo emocionado. E eu vou te pedir que você mande, né, o seu texto devidamente consolidado. Eu vi, inclusive, que teve inclusões de última hora, né? Então, e aí o que faz que isso é típico de advogado, né? Então, isso faz com que, né, ele precise ser até pelo momento, pelo registro dessa memória, enfim, muito importante, né, que a sua fala, enfim, independentemente da gravação, né, que vai estar disponibilizada, né, para o país inteiro, né, enfim, e dentro da perspectiva da gente levar para a advocacia, para a sociedade brasileira, né, a importância, né, da inauguração do quadro de Esperança Garcia num espaço desse tão tradicional, né, enfim, com pouquíssimas representações, tanto negra quanto de mulheres. É muito importante que esse seu discurso não seja só disponível, mas aqui guardado e registrado na nossa memória, né, especialmente, não é a memória da gestão, é a memória da história do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, eu vou cobrar a devolução do texto urgentemente. E eu agradeço, né, a presença de todos. Enfim, a festa não acabou, enfim, nós vamos continuar celebrando no segundo andar com um coquetel em homenagem à comendadora Silvia Cerqueira, e a Esperança Garcia, que hoje também é homenageada igualmente neste dia tão emblemático e tão importante, talvez um dos dias mais importantes da atual gestão. Então, obrigado à presença de todos, bom fim de semana. Hein?